Olá, alunos, aqui é o professor Marcelo Martins. O tema da nossa aula de hoje é a história da Idade Antiga. Os primeiros povos da Mesopotâmia, os sumérios, inventaram por volta de 3500 a.C. uma forma de comunicação que, por meio de sinais desenhados, narravam cenas, objetos e contagens. A partir de então, a vida de produção do homem passam a ser chamadas de história, porque surgiu a escrita. Então, a partir do momento em que surge a escrita na humanidade, inicia-se a história. Antes da escrita, a gente vai entender como pré-história. Essa escrita foi chamada de cuneiforme. Essa provavelmente foi a primeira escrita decifrada na Europa em 1802. Cuneiforme é a designação dada a certos tipos de escrita feita com a ajuda de objetos, com extremidades em forma de cunha. Foi muito utilizada no mundo. A civilização egípcia, por sua vez, criou os hieróglifos quase um século depois. Os suportes para a escrita eram tabletes de barro mole que secavam ao sol. Juntamente com os hieróglifos egípcios, é o mais antigo tipo conhecido de escrita. Vamos observar um pouco como era a escrita na vestimenta dessa escultura em madeira, Gudea, príncipe de Lagash. Mais tarde, os fenícios, que viviam onde hoje é o Líbano, inventaram o alfabeto com 22 sinais, representando os sons das consoantes. Os gregos aperfeiçoaram em seguida com as vogais. Esse alfabeto é utilizado até hoje por nós no mundo ocidental. À exceção dos fenícios e dos gregos, as demais grandes civilizações do início da Idade Antiga se localizavam no Crescente Fértil, onde as terras abundavam em alimentos, propiciando o crescimento desses povos. Na Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. No atual Egito, às margens do rio Nilo. Na atual Índia, às margens do rio Gandhi e Indo. E na atual China, às margens do rio Amarelo e Azul. O Crescente Fértil é a região propícia para o cultivo, que vai do rio Nilo até o Golfo Pérsico. Chama-se crescente porque seu contorno lembra uma lua crescente. Essas primeiras civilizações tinham muitas características em comum, como a escrita, a arquitetura monumental, a agricultura extensiva, a domesticação de animais, a metalurgia, a escultura, a pintura em cerâmica, a divisão da sociedade em classes, a religião organizada. Com exceção dos persas, que acreditavam na existência de duas forças divinas, o bem e o mal, e dos hebreus, monoteístas. As demais civilizações antigas acreditavam em muitos deuses, sendo o Sol o mais importante. Monoteísmo é a crença em um único Deus. São exemplos das religiões católica, evangélica, judaica e muçulmana, que aceitam apenas a existência de um único Deus. O alfabeto, a Bíblia, as pirâmides, as técnicas de irrigação, os conhecimentos de astronomia, a astrologia, os sistemas de pesos e medidas e os calendários lunares e solares são alguns exemplos do legado desses povos para a humanidade. Enquanto a cultura egípcia foi ligada ao espírito, à espiritualidade e à vida após a morte, a cultura grega atribuía mais importância à vida, à inteligência e à razão. Segundo a lei da frontalidade na cultura egípcia, a figura deveria ter o rosto, as pernas e os pés de perfil e os olhos e o tronco de frente. Eles acreditavam que com o corpo de frente, a figura receberia a admiração de quem a contemplasse e o rosto de perfil seria mais reconhecível ou belo. A hierarquia social e religiosa é apresentada pelos tamanhos na representação artística dos personagens, conforme a sua importância. O faraó será sempre a maior figura.